Paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, passando aqui para deixar uma reflexão da parte de Deus para nossas vidas. Mais uma vez, hoje vamos falar de chamados, daquilo ao qual Deus nos designou para fazer, a qual Deus nos confiou. Apesar dos dias tenebrosos, dos dias difíceis que temos, sujeito às vezes às tentações que outra hora nos querem fazer parar, desanimar, que outra hora surgem oportunidades de negociação, onde somos tentados a negociar esse chamado. Nós sabemos que devemos priorizar, valorizar o nosso chamado. Ainda que ainda que surjam essas tentações, essas ofertas. E falando de chamado, sabemos que Deus chama cada um de uma forma diferente, onde uns são chamados para pastorear, outros para louvar, outros para ser evangelistas, mas enfim, cada um com o seu propósito, cada um com o seu chamado. E como base no que estou falando, quero aqui me ater, debruçar sobre o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículos do número 16 adiante, onde vamos falar do profeta Eliseu, que ficou como sucessor de Elias, aonde o profeta Eliseu recusa um presente do oficial Naamã, que outra hora é curado pelo nosso Deus através do profeta Eliseu. Nós sabemos que Naamã era um oficial do rei da Síria, um homem importante, um homem de um valor muito grande, mas foi acometido de uma lepra essa pejorativa, lepra essa muito grave e até mesmo pejorativa, onde as pessoas se afastavam, ou seja, mantinham a distância por conta dessa lepra. Um homem de condições, um homem de boas condições, mas no momento tinha com ele essa lepra incurável, que o perturbava. Apesar de todos os recursos que tinha, de todo o nome, se sentia incomodado com aquilo. E em uma das suas campanhas, nos seus combates, Naamã leva para sua casa uma moça do povoado de Israel. E a Bíblia vai contar que agora essa menina, morando na casa de Naamã e servindo a sua senhora, também se comove pela situação de Naamã, por aquelas feridas, por aquelas lepras que estão no seu corpo. E a menina, vendo aquele desconforto, aquele sofrimento de Naamã, ela fala para a sua patroa que se Naamã fosse até Samaria, lá existia um profeta chamado Eliseu que poderia curá-lo daquelas lepras. E Naamã, depois de saber da história contada
por sua esposa, a menina outra hora acabaria de falar, ele vai até o rei, até o seu rei da Síria, e nesse momento Naamã conta para o seu rei sobre o que a menina outra hora acabaria de falar. E o rei faz uma carta para o rei de Israel nesse momento, dando uma ordem para que o seu servo Naamã seja curado daquela lepra. Naamã agora pega a sua comitiva e sai à procura, ao encontro do rei de Israel, para apresentar essa carta que outra hora feita e dada a ordem pelo seu rei. Naquele momento, depois da carta ser entregue e o rei lê o conteúdo da carta, a palavra vai dizer que o rei de Israel ficou indignado, ficou perturbado com aquela situação, com aquela ordem, porque ele diz que ali está um pedido que não está ao seu alcance. Poderia ele ser Deus para curar o seu servo, para curar o servo Naamã, uma lepra? Poderia ele ser Deus para curar Naamã de uma lepra? Então ele diz no momento que isso é um insulto, ou é apenas para um começo de conflito, confusão. E nesse momento ele rasga suas vestes, o rei de Israel rasga suas vestes e fica indignado com aquela ordem, ou seja, com aquilo que não está ao alcance dele, que ele se preocupa por se tornar depois um conflito. E ao saber disso, a palavra vai dizer que Eliseu, ao saber dessa história, que o rei ficou indignado e perturbado com essa carta e com essa ordem, com essa situação, e o profeta também soube que ele rasgou suas vestes diante disso, porque a preocupação era tamanha. A palavra vai dizer que Eliseu, naquele momento, manda perguntar para o rei por que ele rasgou suas vestes. Por acaso não existe profeta em Israel? Então Eliseu pede que ele o envie Naamã até sua casa para ser curado. E a palavra vai dizer que agora Naamã vai até a casa de Eliseu. E chegando lá, não era o que ele se esperava, porque Naamã, sendo um oficial importante no reino da Síria, esperava que Eliseu talvez o saísse, o cumprimentasse, colocasse as suas mãos sobre as suas feridas, sobre a sua lepra e o sarasse. Mas como sempre, um servo de Deus, ele não serve a ninguém a não ser o nosso próprio Deus, porque é para Ele que devemos se humilhar, é o nosso Deus que deve ser reverenciado, é para o nosso Deus que devemos se prostrar. Então, nesse momento, Eliseu dá apenas uma ordem. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu manda que o mensageiro dele saia para atendê-lo. E nesse momento, Naamã questionando, como eu falei agora há pouco, por que o profeta de Deus, Eliseu, não apareceu, não saiu fora. Aí, nesse momento, Eliseu manda apenas que Naamã vá até o rio Jordão e se lave 7 vezes. Naamã questiona por que outros rios.
melhor para se lavar, mas mesmo assim é no Jordão, é no Rio Jordão que Deus quer curá-lo. Quando Deus quer curar você, você tem que ir ou você tem que fazer o que Deus mandou. Porque Deus sabe aonde eu e você temos que ir ou temos que ficar, de que maneira temos que permanecer para receber o nosso milagre. Então a palavra vai dizer que Naamã, chegando no Rio Jordão, ainda questiona os seus servos por haver tantos outros rios melhor para se banhar, e Eliseu manda que ele se banhe justamente ali, naquele rio. Mas os servos a convencem o seu senhor, dizendo: meu senhor, Eliseu poderia ter pedido outra coisa muito mais difícil para o senhor em prol da sua cura, mas se o senhor quer mesmo, em outras palavras, eles estavam dizendo, se o senhor quer mesmo se livrar dessa lepra, se o senhor quer ser curado, faça o que o profeta está mandando. Porque o que ele mandou foi apenas que o senhor se banhe desse rio. Se o senhor quer tanto a sua cura, perto do seu sofrimento, isso não é nada. Então Naamã, naquele momento, ouviu o conselho dos seus servos, e a palavra vai dizer que ele mergulha 7 vezes, e a sua pele fica limpa das lepras, a sua pele fica curada, e a palavra vai dizer que a pele de Naamã fica com uma pele de uma criança, um bebê. Depois de curado, Naamã feliz, acredito que qualquer um no lugar dele ficaria. Naamã curado resolve retornar à casa de Eliseu para presentear Eliseu. É por isso que falei no momento sobre o início dessa palavra, sobre negociar o nosso chamado. Então nós vamos ver agora a parte em que Naamã, muito feliz por sua cura, ele tenta presentear o homem de Deus. Nós vamos ver a reação de Eliseu nesse momento. É por isso que eu falei no começo para nós não negociarmos o nosso chamado. Não negociar aquilo que Deus nos confiou, que Deus nos chamou para fazer. Vamos ler agora 2 Reis, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: entretanto o homem de Deus respondeu: juro em nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada receberei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Queridos, aqui nós podemos ver que nesse momento Naamã, ele carregava consigo, além da sua carta que outra hora foi apresentada ao rei de Israel, carregava consigo 350 quilos de prata, com mais 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Nesse momento ele tenta, de qualquer maneira, presentear Eliseu por sua cura, por ter sido curado. E Eliseu naquele momento diz que jura em nome do Deus vivo a quem ele serve que não receberia, ou seja, presente algum pelo que tinha feito, ou seja, ele estava dizendo que não queria pagamento algum pelo seu chamado. E hoje Deus me trouxe aqui justamente para falar sobre isso.
para não negociarmos de maneira nenhuma, ainda que sejamos tentados, o nosso chamado. Ainda que possamos ser tentados, e sim, somos tentados todos os dias a negociar o nosso chamado. Não só por dinheiro, mas por qualquer coisa que queira nos tirar da presença de Deus. Qualquer coisa que nos faça sair dos caminhos do Senhor, nos afastar do caminho de Deus, nos afastar do nosso propósito, que outra hora Deus nos confiou, nos entregou, nos chamou. E eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite que o melhor presente você já recebeu. Ser escolhido por Deus para tamanha confiança, ser chamado por Deus para tamanho cargo, ser escolhido por Deus já é o maior presente. Nós costumamos ficar alegre quando às vezes subimos de cargos no nosso trabalho terreno, onde somos colocados em certas posições, em uma patente elevada, e se sentimos felizes por isso. Queria ser chamado por Deus para tal missão, poderia ser chamado por um Deus todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas, onde no meio de muitas pessoas você é escolhido. Você é escolhido para fazer a missão ao qual Deus lhe confiou. Então, naquele momento, nós sabemos que Eliseu rejeitou, porque Naamã, além da sua carta, trazia 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Já faz 2 anos, não me lembro mais, mas há 2 anos atrás a grama da prata estava a R$49 e alguma coisa, que daria em torno, não sei bem fazer esse cálculo, mas talvez daria em torno de 4.000 quilos da prata, que daria os 350 quilos da prata, ou seja, os 10 talentos, daria em torno de 1 milhão e alguma coisa aproximadamente, sem falar no ouro, que os 72 quilos de ouro daria por volta de 25 milhões, calculando assim no pressuposto, aproximadamente. E aí você avalie que é muito dinheiro. É muito dinheiro para que um homem de Deus, e precisa ser um grande homem de Deus como Eliseu, e como muitos que ainda pode ter hoje, que não negocia o seu chamado, que não se vende, que não vende aquela melhor parte, a parte mais bonita, ou seja, não vende aquilo ao qual Deus lhe confiou. Não vende a sua missão, não vendem o seu caráter, não vendem a sua reputação. E muita gente hoje tem se vendido, tem negociado o chamado de Deus por bem menos. Às vezes, nem por dinheiro não é, por outras coisas mais desnecessárias, mais vergonhosas. Quando falo homem também, me refiro às mulheres, não só os homens de Deus, mas também as mulheres de Deus, que têm vendido o seu chamado, têm negociado o seu chamado por coisa bem menos, ao qual não dá valor. Um presente lindo, o maior presente que Deus lhe deu. De ter confiado em você para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter confiado em você para fazer a missão dele, enquanto há várias pessoas, e no meio de tantas pessoas,
Você foi escolhido ou escolhida para fazer o chamado de Deus, para cumprir o propósito que Deus lhe confiou, a missão que Deus lhe designou. Aonde Ele confia em você para outra hora dizer, falar aquilo que foi confiado ao próprio Filho dele. Porque Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Assim como o Pai me escolheu, eu também escolho vocês. Vão e pregue a palavra a toda a criatura. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você foi escolhido por Deus, você tem um chamado de Deus na sua vida. E como eu falei no início, ainda que venha os dias tenebrosos, as tempestades, as situações difíceis, o caos da nossa vida, a luta incansável, os dias que a gente pensa que não vai aguentar e os dias que a gente pensa até em jogar tudo por alto, mas aí a gente volta atrás e diz: não dá mais. Não tem como. E nesse momento, Deus reforça nossas forças, nos dá coragem para prosseguir. E uma palavra vai dizer que Naamã insiste para que Eliseu receba o presente. Que presente? Ele insiste e diz: receba. E mesmo diante de tanta insistência, Eliseu grita e diz: eu juro, em nome do Senhor, o Deus vivo, a qual eu sirvo, que não receberei presente algum. Deus me trouxe aqui para passar nesse momento e te dizer que não negocie o que de mais valor, o que de mais precioso Deus te deu. Jesus disse: eu vos escolhi, e a palavra escolher no verbo, ela quer dizer que no meio onde existia outras pessoas, você foi escolhido. Não negocie o seu valor. Não negocie aquilo que Deus, em meio a tantas pessoas, escolheu você. Pedro disse outra hora, dizendo: nós fomos comprados por um preço que a prata e o ouro não compram. Ele disse que a prata e o ouro não compram porque a prata e o ouro é corruptível. E Jesus não se corrompeu. Ele não se corrompeu por dinheiro algum. Esperavam um Messias diferente, eterno, corruptível. E ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Um preço ao qual não se corrompeu, levando meus pecados, seus pecados no madeiro da cruz, ao qual um pecado ou vários pecados, multidões de pecados que ele outra hora não tinha, nunca teve, mas não se corrompeu. A prata e o ouro são corruptíveis. Então não se corrompa. Não negocie o seu valor. Hoje eu quero dizer para você, passando aqui nessa reflexão de hoje, que o seu chamado tem muito valor. Que você tem muito valor para Deus.
além de ser chamado de filho ou de filha, você tem uma missão, um propósito a cumprir. Você tem um chamado e não é chamado por qualquer um. É chamado pelo Deus soberano sobre todas as coisas. Se todos pensassem nisso e pensassem assim, não negociaria o seu chamado. Eu estou passando aqui hoje para dizer: não importa a adversidade, não importa que muitos não reconheçam o seu chamado, não importa que muitos digam que você não foi escolhido, não foi chamado. Se você foi designado para fazer a sua missão, se Deus colocou no seu coração para fazer a missão que Ele lhe confiou, faça. Continue. Não importa as lutas que venham, não importa as dificuldades, os obstáculos, continue fazendo. Porque o seu chamado tem nome. O seu chamado tem um objetivo, um alvo certo a chegar ao reino do céu e fazer parte dos discípulos de Jesus. Então estou passando por aqui e para concluir eu quero dizer para você o valor que você tem, para você valorizar esse valor. Você foi escolhido por Deus. Era só um presente. Era normal que Eliseu recebesse. Mas às vezes o presente pode atrair coisas piores na nossa vida. Como atraiu para Geazi, o colega, o mensageiro de Eliseu, que já não tendo a visão que outra hora Eliseu tinha, se corrompeu. Mas a palavra vai dizer, vai nos mostrar que o que Geazi aceitou trouxe consequências para a sua vida. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você valorizar o seu chamado. Valorizar a missão que Deus te confiou. Tem coisa mais linda do que você ser confiado pelo próprio Deus para fazer uma missão? Nós costumamos ficar alegres quando o nosso cônjuge, a nossa esposa, nossos filhos, alguém do nosso trabalho, do nosso convívio, confia em nós. Imagine aí você saber que Deus lhe confiou algo nas suas mãos. Imagine aí você saber que você foi confiado para tal missão pelo próprio Deus, pelo nosso Pai. Tem coisa mais bonita? Tem presente melhor? Então, hoje eu passo aqui para dizer para você nessa noite: não desista. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais difícil que seja fazer a obra do Senhor, por mais difícil que seja cumprir a missão, Paulo outra hora disse: Pai, me ajuda a completar a carreira. Quando estiver pesado, quando estiver difícil, peça ajuda a Deus. Mas não desista do seu chamado, da missão que Deus lhe confiou. Como eu disse agora há pouco, a palavra, quando Jesus diz: eu vos escolhi, Ele estava se referindo que escolheu outras pessoas, como no entanto escolheu você. Então não desista dessa linda missão que Deus confiou a você, que Deus entregou nas suas mãos. Cuide, zele dela e não negocie por nada, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E se além de pecadores
somos escolhidos por Deus, temos o privilégio de ser escolhido por Deus para poder fazer a missão dele. Isso, por mais difícil que seja, não é nenhum empecilho, e sim um privilégio. Pense nisso. Deus me trouxe aqui hoje para poder colocar essa palavra no meu coração e no seu coração. Continue. Não desista do seu chamado. Não se venda. Não se corrompa. Ainda que o sistema, o maldito sistema, tente fazer isso. Mas prefira viver o chamado de Deus. Cumprir o chamado de Deus. Pela paz